E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, Kedman, bora? Olha, Não, não estou vendo. Kedman, não tô te vendo. Agora tá. Agora eu tô. Ufa! Tava na. Tava na outra câmera. Entendi. Você tem duas câmeras, isso é importante, hein? Não, a traseira do celular. Eu sei, tô zoando. Tô zoando. E aí, você tá bem? Bem, e você, beleza? Tô bem, quase que eu chego atrasado, hein? Que feio, pode não. Mas você nem me perguntou por quê? Tô esperando você perguntar. Por quê? Por quê? Por quê? Obrigado, obrigado. Porque eu tava correndo lá no calçadão e um cara sofreu um acidente de moto, meu, bem na minha frente. Eu fui socorrer o cara. Entendeu? Caramba, Aí, entendi. aí demorou um pouquinho, né? Eu Claro. fiquei lá ajudando até chegar a ambulância, tudo. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá bom o som aí, Ked? já tem gente? Tá bom. Sim. Você vai ficar falando comigo mesmo? De verdade? Estava sabendo. Ô, Ked, Te amo. Oi. eu tô achando que o seu som tá muito alto. Eu não sei se eu tô escutando demais. Alto? É, Não, mais alto como? tá tipo estralado, sabe? Estranho. A imagem tá boa. Tá. Agora tá tudo certo. Aí eu não sei o que fazer com o som. E aí, gente, boa noite. Ô, Ked, você quer esperar mais alguém entrar ou você quer que a gente dá início? Acho que a gente pode começar já. Tá bom assim o enquadramento, o Tá, áudio? tá. Tá, agora tá tudo tá legal. O meu tá bom também? Caiu o celular aí? Várias técnicas. É, tô arrumando aqui, mas beleza. Peraí. Acho que a gente pode começar já, né? A gente pode começar? Fala oi, pessoal. Oi, gente. Boa noite. Estávamos aqui nos últimos ajustes para conversar com vocês. Alinhei com o Regis já. Vai ser meio que um bate-papo para explicar o tema da live, né? Que é você tem dificuldade de emagrecer porque mamou demais ou porque carrega pesos que não são seus. E aí eu vou explicar o que é isso, afinal, né? Isso. E se vocês tiverem dúvidas, vão mandando perguntas com relação à parte mental e corporal no que diz respeito a traços de caráter, eu vou estar explicando para vocês. E com relação a treinamento de físico, atividade física, o Regis que vai estar dando essa informação para vocês. E com relação ao anabolizante também, se a gente entrar um pouquinho nesse tema, ele vai explicar. E com relação à alimentação, acho que nós dois conseguimos conversar bastante, porque eu passei por alguns processos de emagrecimento e eu sei o que funciona, o que não funciona. Quem está ligado em performance em academia geralmente tem essa noção, né, Regis? Certo. Vamos lá, gente. É o seguinte, boa noite. Vou apresentar a Kedma para vocês, para quem não conhece. A Kedma é analista comportamental. Ela analisa o comportamento do corpo,
do corpo humano, tá? O que a gente vai falar nessa live? Eu sou educador físico, sou Regis personal, e tem muitas mulheres, homens também, que têm problema com emagrecimento, tem problema em ter foco, olha para o seu corpo no espelho e não consegue identificar por que eu sou grande em cima, sou pequeno embaixo, por que eu treino com o personal, faço dieta, não consigo emagrecer. Todos esses problemas que vocês acham que são problemas, tem uma explicação. E junto com a Kedma, que analisa o corpo, eu que analiso a parte física, a gente vai traduzir essas coisas para vocês, tá? Uma coisa que eu já vou pedir para vocês de início, clica no aviãozinho aí e manda para seus amigos, manda para sua amiga que quer emagrecer, manda para sua amiga que quer ter solução na questão física, que a gente vai estar falando de tudo isso. Eu sei que vocês têm muitas dificuldades. Eu sei que você tem dificuldade aqui, tem dificuldade aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar vocês, tá? A resolver todos esses probleminhas que possivelmente são estéticos, tá? Aí eu vou dar início, o que eu vou fazer? Tem algumas perguntas aqui já selecionadas para a Kedma, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem estar perguntando para a gente, tá? Até para as pessoas que têm medo de fazer e aparecer em câmera, tem medo de fazer vídeo, tem medo de julgamento, medo das pessoas. Pode perguntar também para a Ked ou perguntar para mim que a gente vai estar te ajudando dessa maneira também, tá? É só vocês perguntarem que a gente vai estar esclarecendo aqui. Vamos lá? Então, Kedma, é o seguinte. Show de bola. Vamos ping-pong, tá? Eu pergunto, você responde, você pergunta, eu respondo. A gente responde as perguntas das pessoas. Beleza? Kedma, é o seguinte. Beleza, show. A maioria das minhas alunas, elas têm problema com emagrecimento. Como que é o problema com emagrecimento? A gente inicia com treinamento de personal, a gente inicia com a parte da nutrição, todo aquele trabalho de mindset, só que ela faz isso por um determinado tempo e depois ela abandona. Ela abandona, não quer mais fazer. Tem algumas que mal conversam comigo ou acham que eu vou mandar mensagem cobrando algo do tipo. Não é, que eu não vou cobrar nada, que é para ela, não é para mim. E eu quero, não só eu, como as mulheres, elas querem entender por que isso que acontece, se o corpo explica, se isso tem solução, se o problema são elas, se o problema sou eu, se o problema é o meio externo, é a terra. O que isso pode estar acontecendo? Como que você pode ajudar a gente? Bom, vamos lá. Para explicar por que a nossa mente burla os nossos desejos, né? Porque o nosso inconsciente nos atrapalha tanto, acerca desse assunto, é importante as pessoas entenderem os traços de caráter oral e masoquista. Daí que vem já o tema da nossa live, né? Então, o traço de caráter oral, ele foi formado na fase de amamentação, e por isso a gente colocou: você tem dificuldade para emagrecer porque você mamou demais. Isso significa que, se você tem um traço de oral predominante no seu corpo, é comum que você tenha dificuldade para emagrecer. É importante pontuar também que oral não é sinônimo de gordura. O formato do corpo do oral, ele vai ser mais arredondado, vai ser mais volumoso, mas não necessariamente vai ser um corpo gordo. Por exemplo, olhando aqui para você, eu já consigo notar alguns pontos de traço de caráter oral e você não é gordo, entende? Mas como? Como que você Então, detecta assim, isso? você tem o ombro aqui arredondado, esses formatos arredondados, você tem um músculo volumoso, seu lábio é carnudo, seu rosto é um pouco redondo, tem um arredondamento aí. Então, só por esses pontos, a gente já consegue identificar alguns pontos do traço de caráter oral. E outro traço que também vai ter uma tendência a ser mais forte, mais volumoso, mais cheinho, é o traço de caráter masoquista, que foi formado por volta dos 4 anos de idade, 3 ou 4 anos, onde a criança estava passando pelo período do desfraude. E aí, Certo. nessa etapa da vida, a criança ela teve que aprender a se segurar, porque ela não tinha ainda controle total do esfíncter anal, então era comum que ela ainda fizesse cocô na calça algumas vezes. E aí sempre ocorria algum constrangimento
por parte de quem fosse, de um coleguinha da escola, de um primo, da mãe, do pai, não importa, dos irmãos, enfim. E essa criança, ela se sentiu tão desconfortável com essa fase que ela aprendeu que ela precisava segurar. Então, daí que vem carregar os problemas que não são seus, que é o tema da nossa live, entende? Então, Entendi. porque mamou demais, tem o traço de caráter oral, e porque carrega pesos que não são seus, tem o traço de caráter masoquista. O masoquista é o da força. Então, por que que esses traços são mais volumosos? O oral, ele precisa ocupar mais espaço para chamar mais atenção. Quanto maior o meu corpo for, mais as pessoas vão me ver. Então, quando uma pessoa tem o traço de caráter oral e ela não está vivenciando a forma saudável de existir desse traço, é comum que ela procure preencher aquele vazio no peito com comida. É comum que ela procure se sentir acolhida através da comida. E é comum que ela tente se fazer vista através do seu tamanho. Então, aí, para o traço de caráter oral, eu já respondo uma parte da sua pergunta. Por que que eu tenho alunas Certo. que começam o processo e param? Porque se ela emagrece, o subconsciente dela entende o quê? Estou ficando menor, estou ficando menos vista. Hum, E eu quero ser vista, eu entendi. quero que você me veja. E para você me ver, eu tenho que ser grande. Isso é o que o inconsciente dela faz. E o traço de caráter masoquista, ele tende a ser grande porque um corpo grande, ele é mais capaz de carregar peso, de suportar coisas difíceis. Então, se eu estou carregando problemas na vida que não são meus, eu preciso ter um corpo grande, e para ter esse corpo grande de forma rápida, instantânea, o caminho mais rápido é a engorda, entende? Então aí eu Entendi. fico gordo. Se esses dois traços estão no recurso, o masoquista ele vai ficar grande e musculoso, e o oral vai O seu conseguir tá cortando um pouco, Ked. emagrecer. Tá cortando? Um pouquinho tá. A conexão aqui, internet tá ok. Tá dando para entender? Agora dá, agora tá, continua. Continua. Beleza. Então, o oral ele vai conseguir emagrecer, só que ele vai procurar chamar atenção de outras formas, porque ele tem outros recursos, entende? É o da comunicação, é do carinho, do afeto, de estar entre as pessoas. Aí ele vai conseguir existir no mundo de uma forma saudável. Mas tanto traço de caráter oral quanto traço de caráter masoquista, se eles estiverem vivendo de uma forma adoecida, a tendência deles é terem um volume maior de uma forma adoecida também, que é através da obesidade, do sobrepeso. Aí eu já respondi a Certo. sua pergunta, certo? Entendi. Perfeito. Muito Agora bom. vamos colocar uma situação. Digamos que seja eu ou que seja você, certo? Eu pego uma pessoa para treinar com essa característica. É a pergunta que eu mais tenho aqui. Quero emagrecer, não consigo, mas eu preciso fazer algo. Como que eu faço esse algo? Como que eu encaixo isso dentro do contexto para trazer a solução do problema dessa pessoa? O que eu faço? Que eu já sei que ela está ocupando mais espaço no mundo, ela não gosta da musculação, ela está ali amarrada, ela está ali empurrada. O que eu posso fazer para estar ajudando essa pessoa? Ou se eu não puder fazer algo, o que essa pessoa pode fazer para se ajudar na questão do treinamento, para ela perder peso, para ela emagrecer, melhorar a sua autoestima? Muito importante essa pergunta, Regis. Por quê? Infelizmente, as pessoas, quando elas vão procurar uma solução para a vida delas, elas esperam soluções mágicas, que você faça por elas o que elas deveriam fazer por si. E aí Hum, não tem nada que resolva, certo? certo. Se você treinar por ela, ela não vai ficar forte, você vai ficar forte. Então Sim, não tem como. Se você comer saudável por ela e ela continuar comendo brigadeiro, não vai resolver. Então, o primeiro ponto é a pessoa querer mudar, querer de fato resolver. A partir do momento que ela quer, beleza, eu quero, esse sobrepeso está me incomodando e eu quero eliminá-lo.
ela vai precisar entender o porquê que esse sobrepeso apareceu. Quando a pessoa tem o traço de caráter oral, ela entende que aquele sobrepeso apareceu por alguma razão e ela precisa entender quais as formas de suprir esse traço, de cuidar desse traço de caráter, sem Certo. comer tudo que ela vem pela frente. Porque a comida, às vezes, traz um alívio para quem tem o traço de caráter oral. Isso é fato. A pessoa come e se sente aliviada, se sente acolhida, Certo. se sente afagada. E ela precisa entender o quê? Que ela tem que buscar isso em outro lugar que não seja na comida. Ela precisa interagir mais com as pessoas, conversar, encontrar pessoas que gostem de toque físico. O oral gosta muito de toque físico. Por isso que a gente viu agora, durante a pandemia, as pessoas engordarem, principalmente quem tem o traço de caráter oral. Porque foi tirado isso de quem tem o traço de caráter oral. A gente não pode mais ter contato com as pessoas, entende? Então, isso Entendo. propiciou uma engorda maior para quem tem o traço de caráter oral. O masoquista não gosta muito de toque, ele vai ser mais seletivo com relação ao toque. Eu. Mas ele gosta. É, você. Mas ele gosta de fazer coisas difíceis. Só que se ele estiver usando esse traço de caráter para carregar o problema dos outros, ele vai estar usando esse traço e suprindo a sua necessidade de fazer coisas difíceis da forma errada. Então, ele tem que largar a mão de cuidar da vida dos Certo. outros, focar em si e gastar essa necessidade de fazer coisas difíceis com os treinos, porque é difícil treinar. E pro masoquista, vai ser interessante um treino que traga mais dificuldade para ele, entende? Hum, Provavelmente ele não vai ser aquele cara que gosta de fazer caminhada, porque a caminhada, que dificuldade que apresenta a caminhada, entende? Ele vai gostar de entendi. correr, ou ele vai gostar de levantar peso pesado mesmo, forte. E o oral não gosta de fazer esforço, mas ele gosta de interagir. Então, os treinos que seriam interessantes para ele seriam aqueles treinos em conjunto. Se você Treino em colocar grupo, as suas né? alunas para fazer exatamente uma aula de dança, de zumba, ou um treino funcional, ou de repente até pegar duas amigas para treinarem juntas, uma ajudar a outra ali, porque elas estão conversando, estão interagindo, isso vai ser importante, entende? Ah, e tem um ponto, Ked, que eu achei interessante que você falou aí, até o Éder comentou aqui, ele falou, quem que eu sou? Só porque você falou, já correlacionei. O masoquista, ele é o competitivo, né? É a pessoa competição. Eu falo porque eu me baseio muito em mim e em algumas pessoas que eu vejo ao redor. É aquela pessoa que você fala assim, ó, ela corre 10, eu falo, você não corre 20 km. Você não vai correr 20 km. Ele fala, eu corro, ele corre só para superar o desafio, porque ele mexe com ele, é isso mesmo? Como se fosse o ego? Não, não. Quem tem essa característica que você falou é o traço de caráter rígido, que é o rato de academia, que é todo trincado, o cara, tipo, respirou dentro da academia e ele já tá com um musculinho aqui saltando. Entende? E você tem muito desse traço de caráter também, por isso que você se identifica. O masoquista é aquele que tem o formato mais quadrado e ele vai ser mais lento no que ele faz, porque ele quer fazer com perfeição. Ele quer fazer as coisas direitinho, nos mínimos detalhes, para ter certeza que vai sair bem feito e que não vai dar merda em lugar nenhum. Entende? Ah, entendi, entendi. O Você fala na masoquista, ele questão tem do muito medo perfeccionista. de errar. Isso, o masoquista é perfeccionista, o rígido também. Os traços de caráter, eles têm algumas semelhanças entre si. Então, nisso, o traço de caráter masoquista é similar ao rígido. Os dois são perfeccionistas. Entende? Os Entendo. dois conseguem carregar peso, mas por motivos diferentes. O rígido, para provar que ele pode, que ele consegue mais. Sempre que você tiver um aluno rígido, se colocar ele para competir com outra pessoa, ele vai treinar pra caramba. Entende? O Entendo. masoquista, ele só vai se esforçar quando ele estiver se sentindo seguro. Segurança é a palavra-chave do masoquista. Como a Erika falou aqui, ele é metódico, exatamente.
o traço de caráter masoquista é metódico. Então, você passar para ele a série escrita no papel, certinho, ó, você vai treinar desse jeito aqui, essa é a sua sequência. O masoquista é aquele que vai fazer exatamente aquilo que você mandou. Vai Ah, seguir a ficha de entendi. treino ali à risca. Entende? E o oral não, o oral vai ficar, ai meu Deus, não tem ninguém aqui para fazer por mim, socorro, Ah, ai, entendi. amiga, vamos lá treinar, treina comigo para você me incentivar. O traço de caráter oral, ele vai ter uma pegada diferente. Quem tem o traço de caráter oral mais acentuado também, que tem formas mais arredondadas, fofinhas e macias, ele vai ter mais dificuldade de ter definição muscular. Quem vai ter definição facilmente é o rígido Certo. e o masoquista, mas são definições diferentes. O masoquista, ele vai ter uma definição assim, ele vai ter um peitoral cheio, ele vai ter os braços grandes,